Salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre aprendendo a ouvir a voz de Deus. Vamos pensar sobre isso? Então vem comigo até o final aí. Só que antes, né, querido? Esquece não, inscreve no canal, não fica assistindo o vídeo sem estar inscrito, clica no sininho. Clicando no sininho, você é notificado a cada vídeo novo. Todos os dias a gente está aqui às 6 da manhã com um vídeo novo, instrutivo, explicativo, agora falando de Apocalipse versículo a versículo. Preparado para aquilo que vai vir? Então curta aí, comenta, compartilha, envia o maior número de pessoas possíveis. Vamos levar a palavra de Deus por toda a terra e eu conto contigo nessa missão aí. Tá legal? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 1 e o versículo é o número 10. Apocalipse 1:10 diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Glória a Deus, né? Amém? A gente está complementando aquilo que a gente falou no vídeo anterior. A gente deu a explicação que João estava em Jesus, escrevendo como companheiro, irmão nosso, num momento de tribulação, e ele foi preso por causa da palavra do testemunho de Jesus, e ele estava ali, diz o texto, que ele se achou em espírito. Antes da gente entrar propriamente nesse assunto sobre como ouvir a voz de Deus, né, aprendendo a ouvir a voz de Deus, apenas a explicação aqui, já que a gente está tratando de um estudo da palavra versículo a versículo, quando fala aqui no dia do Senhor, o que está se referindo a isso? Está se referindo ao domingo, era o dia da semana que era o domingo. Então, se você parar para ler aí, por exemplo, Atos, capítulo 20, versículo 7, você vai ver que o costume dos discípulos, o costume já da igreja do Novo Testamento, como a gente chama de igreja neotestamentária, que é a igreja do Novo Testamento, é que o primeiro dia da semana era o dia do Senhor e era o dia em que eles se reuniam para partir o pão, para cultuar, para adorar o Senhor, né, para se juntar. Então, Atos 20, versículo 7 vai falar: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia seguinte, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, eles se reuniam para partir o pão e para pregar o evangelho, para discursar. Você pode ler também aí 1 Coríntios 16, versículo 2, que também vai falar dessa questão do primeiro dia da semana, para a gente ver que o domingo começou a ser realmente o dia do Senhor, o dia separado para o Senhor dentro do cristianismo. Então, quando a gente é fiel às Escrituras, ao que os discípulos, os apóstolos deixaram para nós, então a gente começa a compreender que o dia do Senhor é o domingo, é o primeiro dia da semana. Então, entendido isso, João estava falando que nesse dia, num domingo, ele se achou em espírito. Achar-se em espírito, querido, é uma coisa interessante. Por quê? Porque às vezes a gente ora, tem momentos que a gente ora, mas nem sempre a gente se entrega totalmente a Deus. Às vezes a gente já começa a orar pensando no que a gente vai fazer depois. A gente já começa a oração preocupado em que eu não posso demorar muito, porque tem uma outra coisa que eu preciso fazer depois. E a gente não se entrega àquelas causas, aqueles motivos da oração. A gente não se entrega ao Deus que está presente ali ouvindo a oração, e a gente simplesmente despeja palavras. Isso pode acontecer, acontece com qualquer um de nós. Tem dias que a gente só está orando assim, mas a gente precisa aprender a se disciplinar e separar momentos para orar em espírito. Tem um vídeo aí no canal que fala sobre a oração em espírito. Também recomendo que você pesquise aí e entenda um pouco melhor sobre isso. Mas João está colocando aqui que era aquele momento de entrega, é aquele momento que ele estava entregue ali em espírito. Atos capítulo 10 vai relatar que Pedro estava preso, ele sentiu fome e ele pediu comida. Enquanto as pessoas estavam preparando a comida, lá no versículo 10 diz que ele entrou em êxtase, porque ele se entregou a Deus e ele viveu um sobrenatural. Tem momentos da nossa vida que a nossa oração ela está tão intensa, o Espírito Santo está tão derramado em nós, que a gente sente um mover diferente
que às vezes a gente não precisa nem de palavras, a gente desce aquele nó assim apertado na garganta, mas a gente sente um abraço espiritual, a gente sente uma presença espiritual muito forte na nossa vida. A gente precisa ter mais momentos como esse, de estar em espírito, não orando apenas da boca para fora, não orando apenas na carne, não orando apenas na mente, mas estando orando em espírito, em contato com o Espírito Santo, em contato com Deus. E às vezes para isso a gente precisa apenas, louvar ao Senhor, engrandecer, exaltar o nome dele, e a gente vai entendendo o poder dele, a gente vai sendo abraçado por ele. Então, Achei-me em Espírito vai mostrar exatamente sobre isso. Essa ideia de que é aquele momento, aquele estado espiritual em que João se encontrava e que ele fala então com Deus além da carne, além do que os lábios estavam dizendo. Isso vai acontecer também no capítulo 4, versículo 2, no capítulo 17, 3 e 21, 10, aqui também de Apocalipse, onde Deus vai transportar João para situações especiais, em espírito. E aí, para a gente entender e ouvir a voz de Deus, eu acho interessante quando diz que João, ele ouviu por trás dele uma grande voz. Então são duas coisas que chamam a atenção nessa frase, nesse versículo. Primeiro é que ele ouviu por trás dele, ou seja, ele estava virado para um lugar onde a voz não estava. E a segunda coisa que fala, ele ouviu uma grande voz. Essa expressão da grande voz, de uma voz como muitas águas, ela vai aparecer com poucas exceções. Capítulo 2, 3 e 9 praticamente são os únicos capítulos de Apocalipse onde não há nenhuma menção à voz de Deus, a grande voz de Deus. Praticamente em todo o Apocalipse, em todo o capítulo, vai trazer a menção da voz de Deus, vai ser falado sobre a voz de Deus, sobre como Deus fala. E isso é interessante para a gente ouvir, para a gente entender, na hora da gente aprender a ouvir a voz de Deus, que às vezes a gente está virado numa direção onde a voz de Deus não está falando. Às vezes a nossa cabeça está concentrada muito num problema, às vezes a gente está ouvindo um monte de vozes, às vezes a gente está ouvindo um monte de conselhos, às vezes a gente está tentando buscar uma espiritualidade, tentando buscar um conforto espiritual, tentando buscar uma noção espiritual, tentando buscar uma direção, aprender como gerir e tal, em tantas outras vozes que a gente começa a ficar apontado numa direção oposta à voz de Deus. Quando você se encontra em espírito e você se entrega realmente em oração em espírito, você começa a perceber que você está indo na direção contrária, que a voz está vindo atrás de você, que você precisa se virar. Quando fala essa voz por detrás, João precisou se virar. João precisou virar 180 graus, virar para o lado oposto, porque ele estava apontando numa direção. Muito provavelmente, lendo aí o versículo 9, a gente vai perceber que João estava concentrado na tribulação, João estava preocupado com a sua situação, João estava sofrendo por causa daquele momento de solidão, numa ilha, preso. João estava sofrendo por saber que os seus irmãos, seus parentes, seus amigos, seus irmãos em Cristo do lado de fora estavam sendo perseguidos, mortos, maltratados, e ele estava ali preso, se sentindo um pouco impotente. Então, essa sensação de impotência, essa sensação de se concentrar demais no sofrimento, nos aponta para uma direção oposta a Deus. E quando a gente está em espírito, a gente começa a se virar, e aí a gente faz o contrário. A gente deixa os nossos problemas, as nossas tribulações para trás e a gente se volta para Deus. Então isso chama a atenção, que João ele precisou se virar para poder ele contemplar o Senhor e ver de onde está vindo a voz de Deus. Então, querida, a gente precisa, e você só vai conseguir identificar isso se você para e você respira fundo e você começa, não, peraí, eu não quero ouvir esse monte de vozes, eu não quero ouvir esse monte de conselhos, eu quero saber o que Deus está falando, eu quero entender o que Deus está dizendo para mim. E aí você respira fundo e aí, não só despeja, faz os teus pedidos, mas para um pouco, um momento, sabe,
totalmente desligado, desconectado com as coisas ao seu redor, para ouvir Deus falar contigo. E aí Deus vai falando contigo, Deus vai ministrando no teu coração, e você vai vendo que você está buscando a tua solução, você está buscando o conforto do teu coração, você está buscando uma saída na direção errada, que Deus está do outro lado, que Deus está pedindo a tua ajuda, que Deus está chamando a tua atenção, que Deus está querendo falar com você e operar na tua vida. Então aprenda a ouvir a voz de Deus, com calma, com perseverança, sabe, buscando, aprendendo a orar em espírito, respirando fundo, agradecendo ao nome do Senhor antes de você começar a fazer as tuas orações. E a voz de Deus, ela é incomparável. Quando fala grande voz como voz de trombeta, é porque a voz de Deus, quando você está em espírito, você consegue discernir, você consegue verificar que ela é muito diferente das outras vozes, das vozes que estão ao seu redor. Agora, quando você começa a se afastar muito, porque a voz de Deus está lá atrás, te chamando, vem para cá, vira para mim, volta-se para mim, volta a tua vida para mim, não segue nessa direção, o caminho não é esse. Deus está gritando lá atrás, mas a gente está insistindo em seguir por um caminho no sentido oposto a ele, a voz dele começa a ficar mais baixa para a gente. E aí a gente começa a ser perseguido pelos montes de vozes que nos cercam, pelos montes de conselhos, pelos montes de vídeos, pelos montes de músicas, e a gente começa a seguir numa direção oposta a Deus. A gente precisa aprender a se virar. E aí compete a você pensar aí, será que não é hora de eu me virar? Será que eu não estou caminhando numa direção contrária? Ore em espírito, querido. Pare, relaxe, converse com Deus, converse em espírito, mais do que despejar palavras. Conversa no teu espírito, no teu íntimo, no teu coração. Abre o teu coração e chore, pranteie-se diante do Senhor. A oração, às vezes, de joelhos, jogada no chão, vai trazer muito mais esse entendimento em espírito para a gente perceber que a gente está indo na direção oposta ao Senhor. Então caminhe na direção de Deus, querido, e ouça a voz do Senhor, porque Ele está falando e Deus está falando, pode ter certeza disso. Que Ele te abençoe, querido, rica e abundantemente.